Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de processamento paralelo. No último vídeo, nós paramos exatamente no teste daquele código da mochila, rodando com 2 e até 4 processos. Nós vimos que houve alteração de desempenho, né, em relação ao programa codificado de forma tradicional, de forma linear, né, sem paralelizar as instruções. Nesse vídeo eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês como que a gente pode paralelizar um código, né? E depois nós vamos voltar a tratar também da questão do desempenho novamente de forma mais detalhada, né? Vamos ver aqui, nós vimos que para rodar o código paralelo, né, nós usamos uma interface de programação e interpretação desse código chamada de MPI. O MPI, como eu falei no vídeo passado, ele é na verdade um middleware. Ele fica com a responsabilidade de pegar os processos, né, e rodá-los como uma camada intermediária entre os processos do usuário, que estão sendo executados de forma paralela, e o sistema operacional. Então vai ser esse cara, esse MPI, que vai fazer a função de comunicação. É ele que vai pegar as chamadas de sistema para fazer a comunicação entre os processos, né? Bom, vamos ver como é que ele funciona. Ele é bem simples de utilizar no código. Eu vou mostrar primeiro um código bem básico, né, de programação paralela. E em seguida vamos ver como é que eu fiz a codificação daquele problema da mochila usando força bruta de forma paralela. Tá certo? Então olha lá, eu tenho o código aqui, um código aberto aqui, muito simples, onde eu vou mostrar como a gente utiliza o MPI. Tá? Então olha lá, eu tenho um programa em C, né? Eu tenho aqui o stand.io básico, né? Que a gente já pode ver aqui a inclusão de uma biblioteca chamada mpi.h. Ela é obrigatória se a gente quiser fazer uso dessa interface. Essas constantes que eu defini aqui são importantes principalmente para a troca de mensagens entre os processos. Então olha lá, aqui nós temos o nosso programa main, né? Um padrão C, como a gente costuma criar. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é essa estrutura MPI status, né? O MPI tem uma série de funções, como é uma biblioteca, né? Ele tem uma série de funções e estruturas já pré-definidas na própria biblioteca que a gente pode fazer uso. Tá? Uma dessas estruturas já prontas é o status. Ela vai ser importante para a gente pegar valores da troca de mensagem. Então a gente criou aqui uma estrutura, uma variável dessa estrutura chamada status, do tipo MPI status. Aqui, olha, eu tenho o MPI init. Tá? Esse cara, a partir dessa instrução MPI init, a gente tem a paralelização do nosso código. Porque como é que o MPI funciona? Uma vez que eu executo o programa através dele, ele cria um processo. Tá? Isso é comum em todos os ambientes POSIX. Tá? Mesmo um programa paralelo, ele inicia como um único processo. A partir de um certo ponto no código, existe uma instrução lá que vai pedir para que haja um clone, né, desse processo. Vai haver uma clonagem desse processo. Inclusive, se a gente trabalhar com forks e com threads, o procedimento é exatamente o mesmo. Tá? O código vem único, como um único processo, até um determinado momento em que a gente tem uma instrução solicitando uma clonagem desse processo. Então passa a ter dois processos idênticos. Esses dois processos, eles são isolados entre si. Tá? Porém, esse novo processo que surge, ele passa a ter uma via de comunicação. Isso é feito através de chamadas do sistema POSIX. Passa a ter uma via de comunicação para que você consiga trocar informações entre o processo pai e o processo filho. Tá? Então o programa vem único,
né? Ele segue unicamente até essa determinada instrução da linha 12 aqui, chamada de MPI init. A gente pode ver aqui que existem dois parâmetros, né, para essa função MPI init, que vai iniciar a paralelização. Porém, a princípio, eu não estou fazendo uso delas. Tá? Eu deixei elas são dois ponteiros, eu deixei elas apontado para nada. Na verdade, a gente costuma usar esses dois parâmetros utilizando os parâmetros de inicialização do nosso programa em C. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, a quantidade de argumentos, né, e passar para o MPI init, né, e eu posso pegar aqui também esse vetor que contém todos os parâmetros, né, e passar esse vetor de parâmetros também para o MPI init. Tá? Isso serve se eu quiser customizar essa paralelização. Mas, a princípio, a gente não vai se preocupar com isso. Tá? Então, eu deixei esses dois parâmetros de inicialização zerados. Tá? Bom, outra coisa que a gente observa aqui, mais uma função do MPI, chamada de conrank. Né? Essa função permite a gente capturar o nosso PID. Reparem que ele é um valor do tipo inteiro. Né? Esse PID ele é um valor do tipo inteiro. A gente viu no vídeo passado que o PID ele é um único para cada processo que esteja rodando no sistema operacional. Cada processo tem o seu PID. Tá? Aqui, como eu tenho um middleware, eu tenho uma interface entre o sistema operacional e a minha aplicação do usuário, eu vou ter esse PID, esse PID aqui zerado. Né? Então, o primeiro processo que iniciou toda a execução, ele vai ser o PID 0. Tá? Isso é uma facilidade que o PID cria para a gente não ter que lidar com as mesmas numerações do PID que estão lá no sistema operacional. Então, a gente tem a oportunidade aqui de tratar com o processo original, vamos dizer assim, o processo que iniciou todo esse paralelismo, como sendo o PID 0. Tá? Isso já explica aqui por que eu criei essa constante processo raiz como 0. Tá? Então, toda vez no código que eu fizer referência ao PID processo raiz, ele vai equivaler ao PID 0. Tá? Então, relembrando, esse PID ele é 0 apenas aqui no MPI. Tá? Não existe PID 0 lá no Linux. Isso é uma característica dessa interface MPI. Outra coisa que o MPI tem aqui, né? Uma outra função que o MPI tem aqui é o MPI concise. Tá? Essa função permite a gente capturar quantos processos estão rodando no total. No mínimo, como eu falei lá na explicação do vídeo passado, no mínimo, cada aplicação tem pelo menos um processo. Né? E aqui eu posso saber quantos processos eu vou disparar aqui no nosso código. E eu tenho isso guardado dentro dessa variável aqui, tá? Que eu declarei aqui mais uma vez como inteiro. E agora é muito simples. Né? Se eu quiser dividir a tarefa de um determinado problema entre vários processos, basta eu selecionar pelo meu PID específico. Por exemplo, aqui eu falo o seguinte, na linha 15, ó, se o meu PID for 0, está lá definido aqui, né? Se o meu PID for 0, ou seja, é o processo inicial, ele vai guardar na variável soma 3 mais 5. Tá? E aí ele vai imprimir aqui na tela para a gente, ele declara aqui uma outra variável, mas aqui, ó, sou o processo e calculei 3 mais 5 igual. Então ele vai mostrar aqui qual é o PID. Sou o processo 0, que no caso vai aparecer aqui, né? Porque ele só vai executar essa linha se o PID for 0. Então sou o processo 0 e calculei a soma, que foi 3 mais 5. Então vai aparecer 8.
Tá? Depois que ele executar isso, ele vai entrar numa função do MPI, que é a função que eu considero mais importante da programação paralela, que é a função de receber mensagens. Tá? Então, o que esse cara está fazendo aqui, que essa função está fazendo aqui, ela está recebendo uma mensagem e guardando em soma do processo 1. Tá? Então, eu declarei aqui uma variável soma processo 1 como sendo 0. Então, ele vai receber um valor e guardar em soma processo 1. Quantos valores ele vai receber? Tá? A gente pode ver aqui que ele vai receber um valor para guardar em soma processo 1. Esse um valor é do tipo inteiro. Então, o MPI ele tem os tipos de dados primitivos declarados dentro dele também. Então, para a gente declarar um inteiro, basta a gente usar o MPI inteiro. Existe o MPI float, existe o MPI char, MPI string. Tá? Todos os tipos primitivos de dados que a gente tem nos dados estruturados, numa linguagem estruturada, a gente tem aqui também, né, nesse MPI. Inclusive, é possível a gente criar nossas próprias estruturas de dados, tá, dentro do MPI. Além do tipo de valor, a gente tem aqui de onde vieram os dados. Então, esse MPI NSource está justamente dizendo para a gente qual é a origem desses dados. Eu posso especificar aqui, né, de qual processo eu quero receber os dados. Ou seja, eu vou estar esse processo 0, que vai estar executando isso aqui, ele vai ficar escutando, né, para receber uma mensagem apenas de um determinado processo. Quando eu utilizo esse MPI NSource aqui, que é uma constante definida lá na biblioteca, tá, eu estou dizendo ao MPI para que ele pegue de qualquer processo. Tá? Eu não estou especificando um processo qualquer. Eu estou falando assim, pega de qualquer um. Tá? Além disso, existe aqui um outro valor aqui que eu declarei como sendo 1000, né? Que é essa tag aqui. O que é isso? Isso é um flag de comunicação. A gente tem que lembrar que essa biblioteca ela pode ser usada para criar cluster de computadores. Isso quer dizer que essa biblioteca, que esse cluster, ele pode trabalhar com muitos processos ao mesmo tempo. Tá? Não necessariamente só o nosso problema pode estar sendo resolvido naquele momento. Eu posso ter N problemas rodando naquele cluster. Tá? Então, vou ter várias mensagens sendo trocadas entre várias aplicações diferentes. Tá? Então, é importante que a gente tenha esse tag aqui para servir como uma marcação. O número 1000 significa aqui que essa é a mensagem com a etiqueta número 1000. Tá? Uma próxima aplicação que esteja rodando vai ter que ter uma etiqueta diferente, tá? Para que não haja confusão entre as aplicações na hora de trocar mensagens. Tá? Lembrando que elas podem ser trocadas simultaneamente. Então, isso aqui é um identificador para essa mensagem. Esse MPI com Word também é uma constante declarada lá na biblioteca MPI. A gente sempre vai usar isso aqui nesse parâmetro, mas ele indica, essa constante ela é gerada durante a execução do MPI. Isso quer dizer que aquela instância do MPI que está sendo executada naquele momento tem um identificador único também. Tá? Então, mesmo que dois processos estejam rodando com o mesmo flag de comunicação, eles ainda assim não farão confusão, porque nós temos duas instâncias de MPI distintas. Tá? Então a gente não corre o risco aí de misturar, mesmo que os flags aqui sejam iguais, eventualmente demos o azar de ter duas aplicações com esse flag 1000, ainda assim não vai haver confusão, porque a instância de execução do MPI ela é diferente. E finalmente aqui nós temos o status. Lembram daquela estrutura MPI status que eu comentei aqui em cima, né? Ela está sendo preenchida exatamente nesse momento aqui. Para que ela serve? Né? Por que
ela guarda aqui informações importantes sobre a comunicação. Primeiro, se a comunicação foi bem sucedida, né? De onde veio essa informação, lembrando que aqui eu não especifiquei qual é a fonte, eu botei aqui MPI N-source. Tá? Então esse valor pode vir de qualquer processo, mas aqui no status tem me informando qual é o processo específico que me mandou. E eu faço exatamente isso aqui, ó. Olha esse printf aqui, ó. Recebi os dados do processo D. Quem é processo D? Status, que é a nossa estrutura definida, no campo MPI source. Tá? Então, mesmo que eu tenha recebido a informação de qualquer um dos processos, eu vou saber especificamente de qual processo veio a informação, né? Através desse campo MPI source aqui, ó. E eu vou receber também, né? O que mais importa aqui é o valor que aquele processo me encaminhou, né? Então, esse cara ele vai ficar guardando a informação e essa informação vai ser guardada aqui em soma processo 1. Tá? Então, eu vou imprimir aqui qual foi o valor que foi transmitido por essa função para esse processo 0 aqui. Tá ok? Muito bem. Mas e se o processo que estiver executando, lembrando que houve uma clonagem de processos, então nós temos dois processos. Um com, vamos supor que eu rode, aqui eu vou rodar com dois processos. Então eu vou ter um processo 0, com ID 0, e um processo com ID 1. Tá? Então eu tenho esses dois processos. Se ele for o processo 0, ele vai fazer isso aqui. Mas e se ele não for? Se ele não for, ele vai fazer o seguinte. O PID dele, né? O PID dele vai ser 1. Tá vendo? Então, se eu não for o 0 e for o 1, né? O que eu vou fazer? Eu vou preencher a minha variável soma com outro valor. Né? Não a se fosse, no caso 8. Eu vou preencher a soma aqui com o valor 16, que é 8 mais 8. Tá? Nesse caso, se eu for o PID 1, eu não vou receber a informação, mas sim eu vou enviar a informação. Tá? Então lembre-se, como tem um if aqui em função do PID e tenho dois processos rodando com PIDs diferentes, né? Cada um vai fazer a instrução de acordo com o que o if está mandando. Se ele for o 0, vai fazer isso aqui. Se ele for o 1, vai fazer essa outra coisa aqui. Tá? Que é o que? Somar e enviar essa soma. Né? Olha lá, ó. É muito parecido com o recebimento. Né? Muito parecido com a função de receber. A função de enviar envia a variável, no caso aqui, né, o endereço da memória da variável. Estou indicando que é um valor apenas que eu estou enviando. Posso enviar um vetor de valores, né? Enfim, vários valores. Estou avisando que esse valor enviado ele é um inteiro, né? Já que ele vai ser recebido aqui por um inteiro, eu estou enviando um inteiro. Para quem? Né? Para o processo 0. Olha lá, ó, né? Lembrando daquela constante. Então, estou enviando essa informação para o processo 0, usando a mesma tag que ele vai utilizar aqui na função de receber. E o mesmo MPI com o Word aqui. Tá? Bom, então o que esse programa está fazendo é o seguinte. Ele está simplesmente rodando, ele vem inicialmente com um único processo. Quando ele chega no init, divide-se, clona, tenho dois processos. Um com PID 0, outro com PID 1. Esse PID 1 é filho do PID 0. A partir desse momento, cada um vai fazer um código diferente. O primeiro vai fazer o código, né, que ele calcula 8 para a soma e aguarda a mensagem. O outro calcula 16 para a soma e envia esse valor para o 0. Tá? Quando ele fizer isso, o 0, que já está aguardando, né, ele vai pegar esse valor e vai imprimir os dois valores aqui, inclusive a soma. Né? Ele vai imprimir também a soma aqui, nessa linha 23 aqui. E, finalmente, após os dois códigos executarem cada um o seu if específico,
eu chego ao final do programa, né? Como aqui encerrou o if, todos os processos vão fazer isso aqui, porque não há mais uma condicional em função do PID, né? Então eu faço aqui um MPI finalize, que é exatamente a destruição desse paralelismo, né? Então eu encerro todos os processos filho. Tá? Lembrando que desse jeito que eu fiz aqui, todas essas funções são síncronas. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando o processo entra no recebimento da mensagem, ele vai ficar aguardando até a conclusão do envio da mensagem. Então, o processo 0 chega no recebimento, ele para, ele entra naquele estado lá de stop, né, ou standby, né, e ele fica lá aguardando a chamada de sistema que vai trazer os dados do processo 1 para ele. Só quando esses dados forem totalmente enviados é que ele vai executar a próxima linha de imprimir as informações na tela. Tá? Então não corre o risco do processo 1 enviar e não estar o processo 0 aguardando. Tá? Porque o send também é síncrono. Né? Todos esses processos estão sincronizados. Então, se o processo 1 tentar enviar dados e o processo 0 ainda não estiver recebendo, ele para, ele aguarda o processo 0 entrar nessa função para receber esses dados. Ok? Bom, vamos ver isso funcionando, né? Que é bem interessante aqui. Tá? Eu vou abrir um terminal, então vamos dizer, MPI CC. O nosso código é o hello world paralelo.c e vamos jogar a saída como sendo o hello world aqui. Ok, está compilado o nosso código, né? Vamos executá-lo. Como aqui eu tenho um middleware, né? Eu preciso de um middleware para paralelizar esse código, eu vou fazer isso usando o MPI run. Toda vez que eu rodo o MPI run, eu preciso especificar o número de processos. Então, o número de processos aqui são 2. Nesse caso do meu código específico, só pode ser rodado com 2. Né? Se eu rodar com mais de 2 processos, eu não vou ter o terceiro processo, não vai fazer nada, né? Porque só tem if e else para o PID 0 e para o PID 1. Né? Qualquer outro processo vai ficar sem tarefa. Então vamos rodar com 2 processos e vamos chamar aqui o nosso código, que é o Hello World Paralelo. Olha lá. Então o que aconteceu aqui? Nós temos os printfs, né? Sou o processo 0 e calculei 3 mais 5, 8. Reparem, recebi os dados do processo 1, que foi calculado como 16. E o total desse 8 mais 16 deu 24. Tá? Então a gente pode ver aí que a troca de mensagens funcionou perfeitamente. Tá? O processo 0 recebeu esse 16, né, que foi enviado aqui por essa função, né, recebeu e imprimiu aqui pelo printf os valores que foram transmitidos. Tá certo? Vamos ver como é que foi feito agora, pessoal, o nosso código do problema da mochila de força bruta paralelo. A ideia da paralelização é a mesma. O que vai mudar aí é exatamente os cálculos que vão ser efetuados, né, para essa nova situação. Ok?